Bem-vindo à aula de TICs da unidade 2. Nesta unidade iremos tratar de Microsoft Office Word e PowerPoint. Neste momento iremos fazer a apresentação ou mostrar as funcionalidades do Microsoft Word. E Microsoft Word é usado para produzir textos, como por exemplo textos escolares, entre outros, e suporta também edições básicas de imagens e formatação de texto. Para abrir a aplicação, o aplicativo Word, clicamos no botão com o mouse Start, selecionamos o aplicativo Word, damos duplo clique, esperamos que ele abra. Assim que o Word é aberto, ele nos dá este primeiro ambiente, que neste campo ele mostra vários tipos de Word que podemos, vários designs de Word que podemos aqui encontrar. E na parte de baixo, dependendo da versão de cada aplicativo, porque alguns aparecem os documentos já feitos do lado esquerdo, neste, que é de 2016, aparecem os documentos feitos que já estão no próprio computador na parte de baixo. Clicamos em documento em branco. E ele nos dá este ambiente de um documento em branco que podemos escrever, fazer textos, fazermos o que o Word nos permite fazer. Tendo cá o Word, começamos primeiro pelas suas características, os principais componentes. Temos neste campo de cima onde vem documento 1, que é o campo onde nós gravamos, onde fica o nome que é gravado no Word. Neste caso documento 1 vem por default, vem por defeito. Assim que gravarmos o nosso documento, ele irá mudar este nome. Temos deste lado esses ícones aqui de cima, que é a barra de ferramentas de acesso rápido, que temos aqui o ícone de gravar, que podemos gravar sempre que escrevermos, gravarmos para caso o computador fique sem energia, desligue-se, fique sem carga, dependendo se é um laptop ou não, já teremos o nosso documento salvo, ou o que acabamos de escrever naquele momento salvo. Temos nesta barra aqui, que é a nossa barra de guias, que vão nos guiar de acordo com o que queremos fazer ou escrever no nosso documento. E cada barra de guias tem um grupo específico. E cada grupo específico de cada barra de guias tem comandos. E esses comandos nos são essenciais porque são os comandos que nós usamos para escrever, para editar, para formatar o nosso texto no Word. E temos deste lado o cursor que indica o início do nosso texto, onde começa o nosso texto, ou podemos clicar em qualquer outro sítio que ele indica que é daquele ponto que começaremos a escrever ou que colocaremos o que acharmos conveniente colocar neste documento. Vamos agora criar um documento. Vou escrever aqui algo simples, como aula TIC 1, unidade 2. Essa é a primeira frase do nosso documento. O nosso documento este da aula não vai ser muito complexo. Vai ser só um documento com
textos só para fazer os exemplos, para explicar a funcionalidade do próprio Word. Temos aqui aula TIC 1, unidade 2, e já começamos a criar o nosso documento. Passemos para gravar. Quando quisermos gravar esse documento, vamos para a opção arquivos, que dependendo da linguagem de cada aplicativo, o meu vem em português, pode ser que o vosso venha em inglês. Dependendo da linguagem do aplicativo, este vem arquivo. Vamos à opção salvar. E ele nos dá estas opções: salvar neste PC ou procurar o local onde queremos salvar o nosso documento. Porque podemos salvar no My Documents e em vários outros sítios que o próprio computador nos disponibiliza. Como podemos salvar o nosso documento numa pasta criada no próprio computador. Neste caso, eu vou gravar no desktop e ele vai nos abrir o ambiente do desktop e vai nos dar esta opção: nome do arquivo, que nós escolhemos aqui. Qual é o nome que queremos gravar este documento? Eu vou colocar aqui TIC 1. E o tipo de arquivo, que aqui vem documento do Word Doc. Neste caso, deixem esta opção para que ele possa salvar em Word e clicamos na opção salvar. Como tinha dito antes, que este é o campo, é a barra do título do próprio Word, que no início vinha por defeito documento 1. Agora que o documento foi salvo, ele mudou o nome para o nome no qual escolhemos para salvar o documento. Agora passemos para a seleção de texto. Para selecionarmos qualquer texto que seja todo ele do documento ou seja somente uma parte, clicamos o cursor no início ou no fim da frase que queremos selecionar. Pressionamos do lado esquerdo do mouse e arrastamos até onde queremos selecionar o texto. Assim temos o texto selecionado. E normalmente o Word nos dá essas opções para formatar o próprio texto. De novo, volto a explicar. Colocamos o cursor na primeira palavra ou na última do texto que queremos selecionar. Pressionamos com o botão esquerdo do mouse e arrastamos até onde queremos selecionar. Se eu quiser somente selecionar a parte TIC, clico e coloco o cursor em frente ao T ou ao C, que é a última letra da frase, da palavra. Clico no botão esquerdo do mouse e arrasto até onde quero selecionar. E tenho aqui seleção só da palavra. Como posso ter seleção de toda a frase? Ou se fosse um texto mais complexo, teria a seleção de todo o texto. Esta é a seleção com o mouse. Se quisermos fazer a seleção com o teclado, clicamos no botão Shift e nas setas que o nosso teclado disponibiliza, clicamos na seta à esquerda até onde queremos selecionar. A seta será à esquerda, à direita ou à direita, dependendo de onde está o nosso cursor. Porque se eu coloco o cursor no início da frase, clico no botão Shift do mouse, clico na seta à direita e ele seleciona até onde eu quero que ele selecione o texto. Agora vou ensinar como copiar e colar um texto. A primeira coisa que fazemos para copiar um texto, primeiro tem de ser selecionado. Selecionamos o texto
Clicamos no botão direito do mouse e ele nos dá a opção copiar. Copiar é voltar a repetir numa outra linha aquilo que foi selecionado. E eu clico na opção Enter do mouse, porque eu quero copiar o texto noutro nível. Do mouse não, do teclado, desculpa. Volto a clicar aqui onde tem um cursor a piscar, na opção, no botão direito do teclado, e clico na opção colar. E ele me dá o mesmo texto que foi antes copiado, o mesmo texto que antes foi copiado. Posso repetir essa operação inúmeras vezes até que eu volte a selecionar um outro texto e copiar. Agora vou mostrar como apagar um texto. Para apagar um texto, uma frase, uma letra, se tivermos escrito errado e quisermos retificar aquela frase, aquela palavra, aquela letra, colocamos o cursor a piscar no lugar ou na posição onde queremos apagar o texto. E com o botão apagar ou backspace do teclado, nós selecionamos e apagamos até onde queremos apagar a frase ou a palavra. Agora vamos formatar um texto ou uma palavra, dependendo daquilo que deseja fazer. Selecionamos o texto ou a palavra e aqui vamos mudar a fonte. Para mudar a fonte, vamos para o guia Página Inicial ou Home, dependendo da linguagem. Vamos para o grupo Fonte e clicamos no ícone ou no comando Fonte ou tipo de letra. Clicamos na seta, que aqui vem, e escolhemos o tipo de letra que desejamos para o nosso texto. Eu vou escolher a opção Time News Roman e ele já muda automaticamente depois que seleciono o tipo de letra que desejo. Vou escolher também o tamanho de letra, vou mudar e escolho de acordo com aquilo que eu desejo no meu texto. À medida que vou descendo, ele vai aumentando de tamanho. Mas para o nosso texto, eu vou deixar 12, tamanho 12. E aqui temos o nosso texto formatado. Mudamos o tipo de letra e o tamanho da própria letra. Para continuar a formatação do texto, dependendo daquilo que é desejado, continuamos no guia Página Inicial. Vamos ao grupo Parágrafo e podemos escolher o tipo de alinhamento que desejamos. Podemos alinhar o texto à direita, podemos centralizar o texto ou o título, podemos alinhar o texto à esquerda, como também podemos alinhar tanto à direita quanto à esquerda. Assim teremos as margens exatas e iguais tanto de um lado quanto do outro lado. Como eu dizia, o Word tem muitas opções, tem muitos comandos para a formatação do próprio texto ou de um título do texto ou de uma frase ou de uma só palavra. Por enquanto, o Word é tudo. Vou ensinar agora como imprimir o texto. Vamos ao guia Arquivo e vamos à opção Imprimir ou Print, dependendo da linguagem do próprio aplicativo. E ele nos dá este ambiente, que nesta opção ele nos mostra as impressoras que estão instaladas no nosso computador. Escolhemos a impressora funcional para que possamos imprimir o documento. E temos aqui ainda mais algumas opções. Temos a opção
imprimir todos os documentos. Podemos, através da seta, selecionar e escolher o tipo de impressão que queremos. Podemos imprimir somente a página atual, que no ato da impressão vai imprimir só a página que nos visualiza. Podemos fazer impressão personalizada, que é escolher a quantidade de páginas ou o número de páginas que será imprimido. Se o nosso texto tivesse 10 páginas, por exemplo, e eu só quisesse impressão da página 8 até 10, escreveria aqui 8 a 10. E depois que eu pressionasse a opção imprimir, ele só me imprimiria essas páginas. Mas como o nosso documento só tem uma página, e eu clico na opção imprimir todas as páginas e clico na opção imprimir e ele irá me imprimir o documento. E isto é tudo quanto ao Microsoft Office Word. Neste momento vamos abrir o Microsoft Word PowerPoint. Voltamos à opção Start. O procedimento para abrir qualquer aplicativo ou os aplicativos da Microsoft é o mesmo que foi com o Microsoft Word. Clicamos na opção PowerPoint e ele volta a nos dar o primeiro ambiente que nos deu no Word. Na parte de cima aparecerão os modelos do PowerPoint e na parte de baixo, nesta versão 2016, aparecerão os PowerPoints que já existem no próprio computador, os PowerPoints que já foram feitos e que, se quisermos, podemos abrir. Se quisermos modificar um PowerPoint já existente, mas como este não é o caso, vamos abrir em apresentação em branco. Estes outros modelos podem ser abertos sim, mas o PowerPoint irá seguir este modelo escolhido. Como queremos fazer um modelo nosso? Clicamos na apresentação em branco. Os componentes do Microsoft PowerPoint são os mesmos componentes do Word, que temos guias. Nas guias temos grupos, nos grupos temos comandos que formatam o nosso texto, a nossa apresentação nesse caso. E temos o PowerPoint como um programa utilizado para criação, edição e exibição de apresentações gráficas. Apresentações que podem usar imagens, sons, textos e etc. O primeiro slide que ele nos dá, já nos dá por defeito, mas não nos é obrigatório usar esse slide. Podemos usar um outro, tirar este, apagar este neste caso e termos um outro slide. Para adicionar slides à nossa apresentação, vamos à guia, página inicial, ao grupo Slides e clicamos em Novo Slide. Se clicamos nesta opção de cima, ele vai nos dar um slide ou um modelo igual ao primeiro. Mas se clicamos aqui nesta seta, ele nos disponibiliza os modelos que cá existem. E eu posso escolher aqui um modelo diferente, este, por exemplo. E o PowerPoint irá me dar o modelo escolhido. Agora vamos inserir textos no nosso slide, na nossa apresentação. Clico no primeiro slide, que é o que eu vou usar agora. Clico para inserir o texto. Escreverei aqui aula TIC 1. Unidade 2. E temos aqui o nosso texto inserido nesse espaço. Dependendo do modelo do slide que é escolhido, podemos ter vários tipos de espaço
ou vários espaços para escrever o texto, a informação que nós queremos inserir na nossa apresentação. Nesse caso, eu escrevi um texto curto, que podia ser algo um pouco mais longo, mais complexo, que pode ter imagens, pode ter vídeos, pode conter diversas coisas dependendo do tipo de apresentação ou da apresentação que nós queremos. Então, podemos agora selecionar, clicamos com o cursor no espaço onde escrevemos o nosso texto. Para selecionar o texto, é a mesma operação que foi feita no Microsoft Word. Clicamos com o cursor na primeira letra ou na última do texto que queremos selecionar. Clicamos no botão à esquerda do mouse e arrastamos até onde queremos selecionar o nosso texto. Texto esse que pode ser copiado e colado num outro espaço do próprio slide. Cada slide tem um tipo de letra e tem o seu tamanho. Temos que formatar cada espaço que nos é dado. Nem todos os espaços terão o mesmo tamanho, nem o tipo de letra. Nesse caso, como quero uniformizar com o tamanho que está em cima, no espaço acima, clico no espaço onde tem o outro texto copiado, seleciono o texto, vou para a guia página inicial, para o grupo fonte e aumento o tamanho de letra, que neste caso é 60, e uniformizo os dois textos que estão em espaços diferentes. Podemos agora apagar, por exemplo, não quero mais que o segundo espaço tenha aula TIC 1, unidade 2, ou aula TIC 1, unidade, que foi o texto que foi copiado do texto lá acima. Volto a selecionar o texto ou somente a palavra unidade. E para apagar é o mesmo procedimento feito no Microsoft Word. Vamos à opção, o botão Backspace ou Delete do nosso teclado. Clicamos lá, o botão Backspace, e ele apaga automaticamente o texto ou a palavra selecionada. Podemos agora redimensionar o nosso espaço. O nosso espaço são esses blocos que aqui estão no slide, que nos permitem escrever os textos. Para redimensionar este espaço, clicamos no texto ou em qualquer parte do texto para que ele possa nos dar esse bloco. Levamos nosso cursor para as bolinhas que aqui estão, clicamos numa das bolinhas ou colocamos o nosso cursor numa das bolinhas e ele nos dá uma seta, o cursor cria duas setas automaticamente, que nos permite mover tanto para cima quanto para baixo. E nós podemos redimensionar o nosso espaço de texto como quisermos. Podemos mover também da esquerda para a direita, tendo atenção com o tamanho de letra que foi escolhido. Podemos também mover de cima para baixo e da esquerda para a direita numa só opção, escolhendo a bola que está na lateral, numa das laterais, ou em cima ou por baixo. Podemos também mover esse campo para onde quisermos. Clicamos no texto e ele nos dá o bloco onde o texto está escrito.
Vamos para o traço de cima, o tracejado de cima ou mesmo de baixo, e ele nos dá uma cruz com várias setinhas que nos permite pressionar com o botão esquerdo do mouse e mover esse bloco para onde quisermos mover. Eu posso mover para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Posso colocar dentro do outro espaço que aqui existe. Posso levar o meu bloco para onde eu quiser levar, dependendo da apresentação e de onde quero colocar o meu texto. Agora passemos para o modo de exibição da apresentação. O modo de exibição é dividido em dois modos, que um é modo de exibição para criação de apresentação e o outro é modo de exibição para fazer e visualizar uma apresentação. Passemos para o primeiro modo. O primeiro modo de exibição, para acharmos as opções do modo de exibição para criar uma apresentação, vamos à guia Exibir, ou Ver, ou View, dependendo da língua do próprio aplicativo, e clicamos no guia. Clicado no guia, ele nos dá aqui os grupos do próprio guia. E vamos à opção, ao grupo Modos de Exibição de Apresentação. Neste momento estamos no modo de exibição normal. Podemos agora clicar a opção do modo de exibição de estrutura de tópicos. E o grupo Modos de Exibição tem mais outros tipos ou outros comandos de exibição. Este, como eu tinha dito, é o comando de exibição normal. Vamos clicar para o modo de exibição de estrutura de tópicos. E ele aqui nos dá os tópicos dos nossos slides e mostra do lado direito o slide que foi selecionado. O nosso segundo slide, como não contém nenhuma informação, ele aqui não colocou o tópico. O nosso primeiro slide já tem cá o tópico Aula TIC 1, Unidade 2, porque ele reconheceu que o primeiro texto que está no primeiro espaço, reconheceu o primeiro texto como tópico do próprio slide. Normalmente o primeiro espaço do slide nós colocamos lá o título, facilmente fazemos assim, colocamos lá o título, e neste PowerPoint 2016 ele reconhece o tópico do slide como o primeiro texto que foi colocado no primeiro espaço do próprio slide, tendo em conta que vários slides têm vários modelos e podemos usar vários modelos em todos os slides. Podemos ter 10 slides e 10 modelos, dependendo da apresentação ou do tipo de apresentação que nós queremos. Clicamos também temos a outra opção, classificação de slides, que ainda faz parte do modo de exibição de apresentação. E ele vai nos mostrar os slides neste tamanho ou desta forma, em quadrados pequenos. E se tivéssemos mais slides, ele mostraria todos os slides que temos na nossa apresentação. E vamos à opção Anotações. Neste caso, ele facilmente vai sempre abrir o primeiro slide, porque é o primeiro slide que eu tenho selecionado. E ele nos mostra o slide no bloco de cima e no bloco de baixo ele nos dá o espaço para escrever as anotações em relação ao texto que está no slide 1. Eu aqui podia escrever como anotação e esta anotação, quando formos a colocar a apresentação, não irá aparecer no projetor.
mas irá aparecer na nossa lateral para o nosso próprio auxílio. E também temos o modo de exibição mestre, como tinha dito que os modos de exibição se dividem em dois, que o primeiro grupo é modo de exibição de apresentação e o segundo grupo é o modo de exibição mestre. Podemos clicar no comando slide mestre. O slide mestre já nos dá aqui vários modelos e o slide mestre será, nesse caso, o slide base. Se nós clicamos ou fazemos um slide mestre, vai ser o nosso slide base em toda a nossa apresentação, em todo o nosso texto. Já tenho lá 2 slides nesta minha apresentação e agora eu vou fazer o slide mestre, que podemos aqui escolher o tipo de fontes, as cores, os efeitos, e todos os outros slides que eu for adicionar vão ser iguais a este slide mestre. Podemos neste slide mestre formatar da forma desejada. Eu vou apagar esses espaços aqui de baixo porque não preciso. Posso aqui nesse espaço de cima escrever aula, se assim o quiser. Posso redimensionar esse espaço. Posso redimensionar esse outro espaço, aumentando ele e uniformizando. Posso também no espaço de baixo. Uniformizei os 2 espaços. Posso no espaço de baixo, por exemplo, colocar plano de fundo. No espaço de baixo não, desculpa, no slide todo. Porque eu posso formatar o slide mestre do jeito que eu assim desejar. Vou neste momento escolher esta cor e deixar ela aí como plano de fundo. Não vou adicionar imagens, mas se quisessem adicionar também, era só adicionar imagens e enriquecíamos o nosso slide mestre. Que esse slide mestre, depois escreveríamos o texto que assim desejássemos. Não significa que o slide vai ficar ele só assim, mas podemos depois adicionar texto se assim for necessário. E podemos fechar e ele já terá gravado o nosso slide mestre. Vou colocar aqui no modo normal e automaticamente ele mudou o nosso slide. Se adicionarmos novo slide e que ele nos dê o slide mestre que lá já foi formatado, vamos aqui à página inicial, grupo slides, clicamos na seta do novo slide e escolhemos o slide de título, que é o slide mestre que lá foi formatado, que já foi formatado. E ele irá me dar o slide mestre. Sempre que quisermos usar este slide mestre que já foi feito, fazemos o mesmo procedimento que o procedimento anterior. E ele aqui no segundo slide já nos deu o slide mestre, que podemos aqui inserir uma imagem, por exemplo. Vamos ao guia inserir, ao grupo imagens e ao comando imagem. Clicamos no comando imagem. Ele dá aqui 2 opções para procurar a imagem neste dispositivo ou nesse computador ou online. Vamos clicar na opção este dispositivo e ele vai nos dar este campo. É só procurarmos a imagem
na pasta ou no lugar onde ela está guardada, dependendo de onde cada um guarda as suas imagens no computador. A minha está no desktop, é só duplo clique na imagem selecionada e ele puxa para o nosso slide. Temos cá a nossa imagem inserida e para inserir vídeos e áudios, gráficos e etc., seguimos a mesma opção. Temos cá a imagem inserida, como dizia. Podemos também redimensionar essa imagem, aumentar ou diminuir, dependendo daquilo que queremos fazer com a imagem ou onde queremos colocar. Eu posso deixar esta imagem mais pequena e colocar ela num dos cantos ou colocar no centro. Posso redimensionar e carregar a minha imagem para onde eu quiser carregar. Para carregar a imagem, clicamos na imagem e ele nos dá esta opção, esta cruz com 4 setas. Pressionamos do lado esquerdo do nosso mouse, continuamos a pressionar enquanto carregamos a nossa imagem. Onde desejamos colocar, largamos a imagem e tiramos o dedo no botão esquerdo do nosso mouse. Podemos também aqui inserir formas. Para inserir formas no nosso slide, primeiro clicamos no espaço onde queremos inserir, colocamos o cursor a piscar onde queremos inserir a forma, vamos para o guia inserir. Sempre que quisermos inserir algo, tem que ser no guia inserir. Como já tinha dito, podemos inserir tabelas, imagens, álbum de fotografias, gráficos e demais coisas que nos são permitidas inserir. Clicamos no grupo Ilustrações, ou vamos ao grupo Ilustrações, clicamos na opção Formas e escolhemos o tipo de forma que queremos inserir na nossa apresentação. Eu vou escolher aqui este quadrado. Venho para o espaço, clico com o botão esquerdo do meu mouse, onde quero inserir o quadrado, e arrasto, escolhendo o tamanho que eu quero para o meu quadrado. Assim que eu já tiver concluído, eu largo o mouse e tenho o quadrado colocado ou inserido no meu slide. Normalmente, ou depois que nós colocamos essas formas, o PowerPoint já nos dá esta opção, que podemos escolher fundo da nossa forma, podemos escolher a cor do contorno da forma. Eu vou aqui colocar um fundo branco. Podemos escolher a cor do contorno da forma, que eu vou mudar aqui para vermelho, o meu contorno. E podemos escolher também os efeitos da própria forma. Temos várias opções de efeitos da própria forma. E cada opção dá um efeito diferente. Temos também aqui a opção de estilos de texto. Textos estes que podem ser formatados na forma que foi escolhida. Eu posso escrever aqui TIC 1 e posso formatar esse texto de acordo com os estilos de texto que aqui tem. Posso, neste texto TIC 1, usar o comando preenchimento de texto. Dando continuidade à aula, eu dizia que
Podemos formatar o texto na nossa forma, dentro da forma que foi selecionada e foi colocada no nosso slide, usando o grupo estilo de texto. Eu posso dar duplo clique dentro da fórmula e ele vai me dar, vai piscar o cursor e eu posso escrever aqui TIC 1. Neste caso ele já me deu o tipo de texto que já tinha cá selecionado. Mas para selecionar o tipo de texto, dependendo do tipo de texto que quer, selecionamos o nosso texto, clicamos numa das setas e escolhemos o tipo de texto, o estilo, quis eu dizer, de texto que aqui nos é optado. Eu vou ficar com este. E independente do estilo de texto, eu posso usar qualquer um desses comandos, como por exemplo o preenchimento de texto, que eu mudo a cor do próprio texto, mudo a cor do fundo do texto, e o contorno de texto muda a cor do contorno do meu texto. Mudado o contorno de forma, podemos fazer o preenchimento de forma, mudar o fundo da forma que aqui que colocamos. Eu posso colocar aqui este azul, por exemplo. Podemos fazer inúmeras coisas com a nossa fórmula, como também podemos mudar os estilos de texto, podemos adicionar texto, podemos aumentar a nossa forma, podemos fazer aqui várias coisas com a forma, dependendo do tipo de apresentação e do que queremos dar a conhecer com a nossa apresentação. E temos aqui alguns slides, 3 slides, mas suficientes para fazer uma apresentação. Viemos para a opção barra de ferramentas de acesso rápido. Clicamos no comando apresentação e ele nos dá a nossa apresentação. Para passarmos para o outro slide, clicamos nas setas que estão no teclado, tanto a seta de cima quanto a de baixo. Clicamos nessa seta e ele passa para os outros slides. Ou com o mouse, clicamos nas setas laterais e ele vai passando para os outros slides. Para terminar a apresentação, clicamos na opção Encerrar apresentação de slides e ele volta para o modo normal. Esta foi a nossa aula de TICs 1, da cadeira de TICs 1 da unidade 2, que fala do Microsoft Office, PowerPoint e Word. Até a próxima aula. Instituto Superior Monitor. Desenvolver competências para o mercado do trabalho agora é possível. Oferecemos licenciaturas em várias áreas, manuais gratuitos, um tutor por estudante, biblioteca digital e plataformas virtuais de ensino. Instituto Superior Monitor, o ensino à distância mais perto de si.